Olá, queridos estudantes, boa tarde. Estamos iniciando nossa aula de História e hoje iremos estudar sobre as capitanias hereditárias. E o objetivo da nossa aula de hoje é destacar os direitos e deveres estabelecidos pelas capitanias hereditárias. Vocês sabem o que se trata essas capitanias hereditárias? Alguém tem alguma ideia? Bem, gente, para dar continuidade à colonização da América Portuguesa, o rei de Portugal dividiu o território colonial em 15 faixas de terras. Então, essas terras foram chamadas de capitanias hereditárias e entregou a 12 donatários. E quem eram esses donatários? Eram aqueles que recebiam as terras. Então, o rei ele estabeleceu os direitos e deveres sobre elas. Então, vamos conhecer quais eram esses direitos e deveres. Os deveres dos donatários eram desenvolver o cultivo da cana-de-açúcar na capitania, expandir a fé cristã, organizar a defesa militar e estimular a ocupação portuguesa na terra. Os direitos dos donatários eram retirar para si 5% do negócio do pau-brasil, cobrar impostos em rios e portos, julgar habitantes da capitania. Mas a maioria dessas capitanias não obteram o sucesso esperado. E essas capitanias fracassou pelas seguintes razões: falta de recursos de alguns donatários, grande extensão de terras a serem administradas e a falta de comunicação entre elas. Então, inicialmente, as únicas que obteram sucesso foi Pernambuco e São Vicente. Então, gente, agora eu vou deixar um vídeo sobre as capitanias hereditárias e o governo geral. Em seguida, encaminharei a atividade. Fala galera, professor Pedro Baltazar aqui na área com uma aula muito especial para você. Hoje nós vamos discutir em conjunto os projetos de colonização do Brasil. Você sabe, está cansado de saber que a história do Brasil foi dividida, fragmentada em vários tempos históricos. O primeiro deles teria sido chamado período pré-colonial brasileiro, que vai de 1500 a 1530 mais ou menos, da chegada de Cabral até essa data. De 1530 a 1822, esse período extenso e longo ficou conhecido como período colonial. Por quê? Porque, obviamente, o Brasil foi colonizado nesse momento. A questão é, por que colonizaram o Brasil? Por que os portugueses resolveram colonizar? E aí, para a gente dar um pontapé inicial, você tem que partir do princípio que colonizar significa ocupar o território, explorar esse território e defendê-lo. Os portugueses sabiam que se não colonizassem o Brasil, corriam sérios riscos de perder o território, ou para tribos indígenas inimigas, ou então para potências estrangeiras, como os franceses, que não aceitavam as determinações do Tratado de Tordesilhas, aquele mesmo que dividiu o Novo Mundo, a América, entre portugueses e espanhóis. Por causa disso, os portugueses ficaram com os olhos arregalados e viram a necessidade de ocupar, explorar e defender esse território. A questão é, como fazer isso? De que maneira um território tão vasto, tão extenso, poderia ser corretamente colonizado? A partir disso, os portugueses começaram a pensar em projetos de colonizar esse Brasil. E a primeira estratégia de colonização partiu de uma medida muito antiga feita em Portugal no ano de 1375, pelo rei português Fernando I, o projeto das Seis Marias. Cuidado, não são seis, são seis Marias. É super simples. Seis Marias nada mais é do que uma doação de terras. O rei concede, o rei doa terras a uma pessoa que vai recebê-las. Normalmente, um nobre. Mas com que intenção, Pedro? Por que o rei doa terra a alguém? Ele é burro? Não. Porque o rei precisa que pessoas ocupem o território e produzam. Se essas pessoas estão produzindo, elas estão ganhando dinheiro e estão pagando mais impostos. Então, as Seis Marias são a primeira estratégia de colonização portuguesa. Mas no caso do Brasil, especificamente, as Seis Marias não vêm sozinhas. Elas vêm com um outro projeto, um projeto mais ambicioso, que ficou conhecido como as capitanias hereditárias. O projeto das capitanias hereditárias, primeira coisa que você tem que saber é:
foi um projeto de descentralização administrativa. Isso mesmo. A coroa portuguesa ia colocar particulares, outras pessoas, para administrar o território. Isso significa que a coroa portuguesa não iria ela arcar com os custos da colonização. O projeto de capitanias hereditárias é um projeto de transferências de custos. Você está entendendo? Como assim? O rei de Portugal, a coroa portuguesa, pegou o território colonial e dividiu em 14 grandes lotes de terras. Esses lotes de terras, chamados capitanias hereditárias, seriam doados a uma pessoa conhecida como capitão donatário, numa doação no modelo mesmo das Seis Marias que eu acabei de te explicar. Esse capitão donatário, ele ficava responsável por ocupar, por explorar e por defender esse território. Ele que deveria trazer pessoas para cá, ele que deveria defender esse território de tribos indígenas ou de países estrangeiros, ele que deveria produzir para pagar impostos para a coroa. Acontece que esse projeto ambicioso de 14 capitanias deu errado, porque vários capitães donatários não chegaram nem a vir para o Brasil, porque viram que era altamente custoso, ou seja, era um projeto caro, não era um projeto simples e que o retorno demorava para vir. Então, das 14 capitanias hereditárias, várias sofreram ataques indígenas e 2, em certo sentido, sobreviveram ou deram certo. A capitania de São Vicente, que hoje é São Paulo, e a capitania de Pernambuco, lá no nordeste do Brasil, justamente no local do início da produção de açúcar, ou onde o açúcar teve sua maior explosão. Vendo isso, a coroa portuguesa não desistiu não de ocupar o Brasil. Ela precisava colonizar o território. Mas se as capitanias não deram certo, qual seria o outro projeto que daria? Foi aí que, em 1548, a coroa portuguesa decidiu acabar com as capitanias, naquele modelo de transferência, de descentralização, e instaurou o chamado governo geral. O que significa isso? No governo geral, a coroa portuguesa ia arcar com os custos da colonização do Brasil. A partir desse momento, a coroa ia escolher um governador geral para o país, e o primeiro deles foi o Tomé de Souza, ia colocar uma capital no Brasil, e a primeira delas foi a Bahia, e a coroa portuguesa ia ditar as regras da colonização. Ou seja, abandonava-se aquela lógica da transferência de custos e a coroa ia passar a arcar com os custos da colonização. E esse projeto deu certo. Foi a partir desse momento, ou seja, a partir da instauração do governo geral, que o Brasil passa a ter um início de um projeto de colonização mais sólido, mais bem estruturado, que vai perdurar aí até o nosso processo de independência.